Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas aulas de antropologia, e ao tema específico que a gente se propôs a semana passada a trabalhar, que é a perspectiva da antropologia sobre a cultura brasileira, hoje nós vamos começar a especificar alguns autores mais diretamente relacionados a uma análise da cultura brasileira. Os autores que nós vimos a semana passada são autores, como eu mostrei para vocês, de outras áreas, seja do direito, do jornalismo, que discutiram, apresentaram ideias sobre o que seria a cultura brasileira na perspectiva deles. E hoje nós vamos começar com um autor importantíssimo, que foi Gilberto Freire, que já faz um estudo, uma análise mais específica, uma análise mais orientada de fato para o que é, ou como ele percebe a cultura brasileira. Depois, nas próximas aulas, nós vamos pegar outros autores importantes, no caso o Sérgio Buarque de Holanda e depois o Caio Prado Júnior, que são nomes, é claro, existem muitos outros nomes importantes, como Florestan Fernandes, como Anísio Teixeira, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tem algumas análises bastante interessantes, já que ele é sociólogo, sobre o Brasil, mas nós vamos nos ater a esses três, mais especificamente. Hoje, o Gilberto Freire, semana que vem, o Sérgio Buarque de Holanda e depois o Caio Prado Júnior. Pois bem, o Gilberto Freire, ele é um autor extremamente importante dentro da área da sociologia, da antropologia brasileira, e já é um autor mais recente, veio a falecer em 1987, então já bastante contemporâneo, e dentro das suas obras, os seus livros principais são Casagrande e Senzala e Sobrados e Mucambos, São dois livros, assim, dois catatais enormes, e pouco complexos de serem lidos aí por quem é leigo, mas que são muito interessantes para se entender um pouquinho sobre a questão da cultura brasileira. E o Gilberto Freire, que já tem um conhecimento, uma formação mais específica dentro disso, e como eu disse, é um autor mais recente, o Gilberto Freire é um dos primeiros brasileiros efetivamente a apresentar uma distinção, ainda não muito clara, obviamente, mas uma distinção entre a questão da ideia de raça e da ideia de cultura. Por muito tempo, a ideia de raça, isso mais ou menos desde o século XVIII, quando ela surge na França, essa ideia representou a constituição do ser humano, acreditando-se que entre os seres humanos existem diferentes raças, então caucasianos, negros, indígenas e por aí vai, Hoje nós sabemos que o conceito de raça ele é um conceito que não é aplicável, dentro da chamada taxonomia das espécies. Então, quando a gente vai olhar na biologia e vai perceber as classificações dos reinos, filo, cordata, não sei o que, ele termina exatamente em espécie. E quando nós falamos do ser humano, então nós estamos falando de uma espécie específica chamada Homo sapiens. Então, seja ele de pele branca, seja ele de pele preta, Homo sapiens, não há diferença nenhuma. Nós já conduzimos, meados dos anos 2000, um levantamento, um mapeamento genético de diferentes grupos ao redor do planeta, e a percepção genética é que o que difere, por exemplo, um cara na China, de um cara na Groenlândia, de um cara aqui da América do Sul, por exemplo, pensando habitantes originais, é uma diferença minúscula de porcentagem genética que não caracteriza diferença de espécie. Então, hoje nós usamos efetivamente o termo etnia,
que indica o quê? Diferenças culturais. Então, quando eu digo assim, olha, fulano de tal etnia, então eu estou dizendo que ele pertence a um determinado grupo cultural que tem características sociais, históricas e tal. Ah, Beltrano é de outra etnia, né? Então quer dizer que ele representa outra característica sociocultural, tá? Então a ideia de raça hoje, ela já não é mais efetivamente defendida, ela já não é mais efetivamente usada dentro, né, da discussão das ciências sociais, tá? Nem das ciências humanas. Mas o Gilberto Freire, claro, né, ele não tinha esse conhecimento a qual eu estou passando agora para vocês, mas ele é um dos primeiros a entrar, né, um dos primeiros brasileiros a entrar nesse debate, fazendo uma diferenciação entre o que é raça e o que é cultura, né? Porque até então se entendia meio que como sinônimo essas duas coisas, né? O padrão cultural estaria atrelado à raça, então por isso a ideia de que existem algumas raças que são mais desenvolvidas e algumas raças que são menos desenvolvidas, né? Aquela ideia que a gente discutiu lá nas nossas primeiras aulas sobre cultura superior ou cultura inferior, que não deixa de ser uma grande bobagem, né? Então é importante fazer esta percepção, né? Fazer esta análise, né? da ideia de Gilberto Freire, né? Pois bem, para ele faz uma análise, né? da sociedade brasileira, observando essa sociedade pelo viés histórico e pelo viés econômico. Então, é uma das primeiras análises profundas, efetivamente, que nós temos sobre o que é o brasileiro, o que representa a brasilidade, né, vamos assim chamar, e o que é a cultura brasileira. Okay? Então, daí, efetivamente, a importância do Gilberto Freire dentro desse debate, né, um dos primeiros grandes analistas da nossa cultura, tá ok? Bom, para ele, a nossa estruturação econômica e a nossa estruturação cultural que levou à construção da chamada desigualdade social, né? Então, para ele, a desigualdade social no Brasil ela é um processo histórico, né? Que já começa a partir do momento em que os portugueses chegam aqui em 1500 e se estabelece e se concretiza a partir do momento, né, que o Brasil se torna efetivamente colônia de exploração de Portugal, não é? E isto vai sendo reproduzido ao longo de toda a história, até o momento em que Gilberto Freire, né, escreve isso, está vivo, mas nós podemos afirmar efetivamente que isso é válido até hoje, né? A desigualdade social no Brasil é fruto de um processo histórico, de um modelo cultural e de um modelo social fortemente ligado ao quê? Ao modelo de uma sociedade semi-feudal, né? A gente já falou disso um pouquinho na aula passada, mas o Gilberto Freire ele reforça essa ideia, né? O modelo de colonização no Brasil foi um modelo aplicado num molde muito parecido com o que foi o período feudal europeu, né? E isso aconteceu exatamente porque Portugal foi um dos últimos países a sair desse modelo, né? A abandonar a estrutura feudalista, não é? E quando os portugueses vêm para o Brasil, eles reproduzem esse modelo aqui dentro. E isso influenciou tanto a nossa estruturação, a nossa forma de pensamento, que tem reflexos até hoje dentro das ações do brasileiro de um modo geral, né? Pois bem, um outro ponto que o Gilberto Freire coloca, né, e que de um certo modo ele foi bastante criticado, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, é que ele estabelece, né, da sua teoria, que no Brasil existiu, diferentemente de outros lugares, o que ele chamou de zonas de confraternização. Então, para ele, o branco português, ele foi meio que obrigado a se relacionar com o índio e com o africano. E, consequentemente, essas relações não foram só relações do ponto de vista econômico, mas relações também do ponto de vista afetivo, sexual. E, com isto, criou-se no Brasil o quê? Criou-se no Brasil uma sociedade mista, uma sociedade miscigenada, né? Então, para o Gilberto Freire,
O Brasil ele possui na sua essência uma sociedade fortemente agrária, então essencialmente baseada, né, estruturada na agricultura, na agropecuária e no extrativismo. Atenção, o Brasil é assim até hoje, né? Vejam as coisas que são o forte da nossa economia, né? Num determinado momento, primeiro lá atrás foi o pau-brasil, depois passa a ser minério, café, não é? A cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, café e mais recentemente soja, né? Então hoje basicamente o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de soja, né? Então essa questão da sociedade agrária continua presente até hoje, né? Outro ponto que ele diz que a sociedade brasileira se estruturou de forma escravocrata na sua técnica de exploração econômica. Então, o modelo de escravidão, o modelo escravagista, ele se fundamentou dentro da nossa sociedade de um tal modo que até hoje ele está presente de uma forma muito forte. E não só do branco para o preto, né? Falando no sentido da cor da pele, mas nas relações de trabalho. Não é difícil você encontrar no Brasil um empregador que ele enche o peito para dizer o seguinte, ele fala assim, ele tem que fazer, ele é meu empregado, eu pago, né? Então, assim, a noção muitas vezes que o brasileiro tem da própria relação de trabalho é uma relação assim, se eu pago, você tem que fazer, você é mais do que meu empregado, é praticamente um escravo, né? Então isso é muito forte dentro da nossa sociedade, tá? E um outro aspecto que ele aponta que a nossa sociedade ela é híbrida enquanto raça, né? Lembrando que ele distingue raça e cultura, tá? Então, para ele, a população brasileira ela também é formada, né, aí por uma mistura, né, a miscigenação de grupos étnicos diferentes, no caso, no contexto dele ainda é chamado de raças diferentes, ok? Então, muito importante entender isso. Por que essa miscigenação, por que essa mistura acontece? E o Gilberto Freire vai dizer o seguinte, ela acontece exatamente pelo fato de que o português, né, ele já era um grupo, né, um país, um povo misto, que já havia, né, que se formou, na verdade, pela mistura de outros povos, seja o espanhol, seja o galês, seja também alguns árabes, né, mouros, que por conta das invasões mouras na Europa, tá? Então, quando o português vem para o Brasil, na prática essa mistura ela já é presente dentro do modelo, né, de formação de Constituição de Portugal. E até por isso, o brasileiro, assim como o português, ele apresenta uma boa capacidade de adaptação, né, a outros sujeitos, né? Então, diferentemente de outros povos que muitas vezes são muito fechados, né, no sentido de acolher o estrangeiro, o brasileiro e o português têm uma relação um pouco diferente com isso, mas ao mesmo tempo é um povo que não tem uma identidade, né? Tanto o brasileiro quanto o português, a própria noção, né, de identidade, de nação, ela é meio perdida, né? Ela fica meio a esmo, diferente de outros lugares do mundo, tá? Muito bem. Uma questão que o Gilberto Freire aponta, que também é bem interessante, que ele fala assim, que o colonizador, o português que veio para colonizar o Brasil, ele não veio para cá só em busca da extração para Portugal. Ele veio para cá também em busca de fazer riqueza pessoal. E a gente percebe isso nitidamente quando a gente olha as instituições de impostos, né, como por exemplo o quinto que Portugal institui ao Brasil. Por quê? Porque Portugal começa, né, quem estava efetivamente em Portugal começa a perceber que, de um certo modo, também estava sendo, vamos chamar assim, estava sendo lesado, né? Por quê? Porque o cara que estava aqui, em vez de ele extrair, né, por exemplo, o ouro nas Minas Gerais e mandar para Portugal, ele embolsava, né? Então, quando a gente fala dessa questão de corrupção, né, de tirar vantagem em cima das coisas, isso é um elemento histórico do brasileiro,
né? Então, é importante entender isso, que desde a Constituição, lá atrás, colonial do nosso país, essa perspectiva de tirar vantagem, né, de passar a perna no outro é muito forte dentro da nossa cultura, né? Toda a estruturação produtiva, né, toda a estruturação econômica formada no Brasil colonial, ela é pautada na ideia de um modelo econômico familiar. Então, onde você tem a figura do chefe substituída pela figura do pai, né, do progenitor, do protetor, de algum modo, e os empregados tal, são o eixo familiar que gira em torno daquele sujeito, né? E isso até hoje é muito forte também no nosso país. Essa coisa, muitas vezes, de muitas empresas, né? Manda um currículo, você manda um currículo, o que acontece com o seu currículo? Ou vai para uma gaveta, se for papel, ou vai para uma pastinha no computador, se for por e-mail. Legal. Surgiu uma vaga no setor, o RH ou o chefe do setor, ele vai olhar aqueles currículos? Não, ele vai no setor e fala assim, alguém conhece alguém que pode trabalhar aqui nesse lugar? Eu tenho um amigo, eu tenho um primo, manda ele vir conversar comigo, pede para trazer um currículo, né? Então, essa relação familiar, esse modo, né, de relação familiar é muito forte, é muito presente no Brasil até hoje, tá? Então, essencialmente, né, o nosso modelo econômico, ele é constituído como um modelo familiar, né, um modelo de estruturação familiar, tá ok? Bom, uma coisa que o Gilberto Freire destaca, né, que é importante, que obviamente nem todo mundo que veio para o Brasil de Portugal tal era de má índole, né? Nossa, talvez também isso seja um mito de você dizer, né, que nossa, todo mundo que veio para cá não prestava. Mas ao fazer isso, ele cria, né, aquilo que há pouquinho eu acabei de falar, né, ele tenta dar uma suavizada, né, ele tenta dar uma passadinha de pano na colonização brasileira, dizendo que, olha, né, a relação do branco com o negro escravo, ela não foi tão ruim assim. Veja, você tinha em muitas casas grandes, né, você tinha a escrava que morava junto na casa, que ganhava roupas e tal. O que o Gilberto Freire tenta fazer ficou conhecido como o mito da democracia racial, que no Brasil houve, né, um aspecto de democratização racial no sentido que brancos, indígenas e pretos africanos se relacionavam amistosamente. O que ele não coloca na equação, né, o que ele não conta na equação, é que essa relação acontecia de forma obrigatória. Porque a escrava que vivia dentro da casa, né, da casa grande, ela não vivia dentro da casa grande por uma questão de benesse. Ela vivia dentro da casa grande para facilitar o acesso e a servidão dela ao senhor. Então ela estava ali dentro, não, por quê? Porque o cara não queria levantar às 3 da manhã e ir lá na senzala chamar um escravo. Ela estava ali dentro, o cara acordava e falava, vai lá esquentar um leite para mim, vai pegar água, venha tirar o pinico. Né? Pode parecer bobagem, mas é verdade. Né? A própria relação que dá origem, né, aos filhos mestiços era obrigatória. Né? Os meninos, a maioria dos meninos, perdia a virgindade primeiro como escrava. Mas por quê? Porque, nossa, era, como dizer assim, né, de boa vontade? Não, porque era obviamente obrigado. Então, nesse sentido, o Gilberto Freire ele foi muito criticado, e até hoje ele é muito criticado, porque nitidamente ele tenta meio que abafar um pouco, né, a problemática, principalmente da escravidão no Brasil, falando que a coisa, né, foi mais light, não foi bem assim. A gente tem que ver que o negócio era um pouco mais tranquilo, né? E isso, exatamente por isso, ele é fortemente criticado até hoje, né, como defensor desta pseudo-democracia racial, tá ok? Bom, mas uma coisa que ele diz e que é muito importante é a seguinte, né, que ele fala que criou-se no Brasil um mito de que o índio e de que o africano, eles eram inferiores e eram mais fracos. E por que se criou essa ideia? Porque as pessoas viam, né, o índio e o africano, escravizados, ou, né, colocados à margem da sociedade,
E falavam assim, olha, esse cara adoece facilmente, olha, né, ele morre muito cedo, tal. Então dizia-se, né, que eram raças menos resistentes. Mas isso acontecia por quê? Principalmente pelo fator da subnutrição, né? Essas populações que foram colocadas em condição de escravidão, que foram colocadas em condição de marginalização, elas eram obviamente subnutridas e consequentemente apresentavam muito mais problemas de doenças, né? Mortes muito mais precoces pelas condições sociais, de higiene e etc., do que a população branca de origem, né? de descendência europeia. Então, exatamente por isso, criou-se, né, uma ideia ou um mito de que o brasileiro ele era inculto, que o brasileiro ele era uma raça inferior exatamente por conta dessa mistura de raças. E isto chega ali no século XIX, principalmente, né, depois da proclamação da República, com as chamadas teorias de eugenia, né? E as teorias da necessidade de se branquear a população brasileira. E aí, por exemplo, o incentivo, logo depois, né, da libertação dos escravos e a proclamação da República, como eu disse, a vinda de italianos para o Brasil, como uma forma de você branquear a população e você melhorar a população brasileira que era misturada com essas raças inferiores. Obviamente não se consideravam, não se percebia, né? Foi Gilberto Freire que chamou a atenção para isso, não se considerava, não se percebia que esses grupos eram mal alimentados, tinham péssimas condições de higiene, péssimas condições de moradia, não recebiam educação, né? E que consequentemente apresentariam esses problemas, né? Então veja que discutir no Brasil, por exemplo, até hoje, o aspecto de meritocracia é desconsiderar todo esse processo histórico que nós passamos, dizendo assim, não, hoje todo mundo é igual. Não é. Infelizmente não é. Por mais que nós não estejamos dentro de um patamar de sociedade, como foi a sociedade colonial brasileira, os reflexos disso ainda são muito fortes dentro da nossa sociedade, né? Reparem vocês, por exemplo, que após a libertação dos escravos, os donos de escravo, muitos deles foram indenizados pela perda do seu patrimônio do escravo, e o escravo em si ele recebeu um belo pé na bunda. E muitos não tinham como sobreviver e acabaram se refugiando em regiões como do Rio de Janeiro, por exemplo, no alto dos morros, onde haviam os antigos quilombos, né? E aí você tem, por exemplo, a origem das favelas em regiões como é o caso do Rio de Janeiro, como eu acabei de falar. Então, há todo um processo histórico nisso. E se a gente pensar bem, né, considerando que a libertação dos escravos foi em 1888, são praticamente 100 anos atrás que isso aconteceu. Em termos históricos, isto é muito recente, muito novo, né? Então, é muito importante pensar isso. Os meus avós, por exemplo, conheceram pessoas que foram escravos, né? Na adolescência deles, no início da vida adulta, tiveram contato com pessoas que foram escravos. Então, quer dizer, se você pensar em termos geracionais, isso é muito recente, né? E as consequências disso permanecem por muito tempo, ainda mais num país como o Brasil, que parece que faz toda a questão de ignorar esse momento, né, da sua história. Okay? Então, é muito importante refletir sobre isso, né? Bom, o Gilberto Freire também coloca que o principal fator de relação, né, de relacionamento entre a Casa Grande e a senzala foi exatamente o sexo. Então, como eu disse para vocês, o Gilberto Freire aponta, né, que a maior parte dos meninos tinha, né, sua primeira relação com escravas, né? Era um hábito, até a própria questão dos prostíbulos também no Brasil sempre foi muito grande, né, muito forte. E ele fala que, essencialmente, a libertinagem do brasileiro, né, a libertinagem do português que veio para cá se deve exatamente a uma forte repressão do catolicismo, né? Então é curioso isso, enquanto nos salões, né, sempre se fazia, né, aquela pose, né, do certinho, do correto e tal, né? Por fora disso, então veja, era hábito naquele momento homens se encontrarem nos bordéis, né, então nos prostíbulos, para discutirem sobre política, para conversarem, para trocarem ideias, e
obviamente, ter as suas relações fora do matrimônio, né? Ou mesmo antes do matrimônio. Então, isso é um outro elemento muito presente no país, e isso até hoje, né? Isso até hoje. É muito comum em muitas regiões do Brasil, inclusive aqui no nosso meio mesmo, o próprio pai levar o moleque num prostíbulo para ele ter a primeira relação sexual dele, né? Então isso é bastante comum ainda hoje entre nós, ok? Um outro ponto, né, que ele aponta essa questão da sexualidade, isso não é só no Brasil, isso em muitos lugares do mundo até hoje é assim, mas doenças venéreas eram vistas como sinal de fertilidade, sinal de masculinidade. Então esse era um caso, por exemplo, da sífilis, né? Lembrando, as senhoras e senhores, que a sífilis, uma das coisas, né, um dos sintomas que ela causa é exatamente problemas mentais, né? Genericamente falando, loucura. Tá? Então, vejam como isso é complicado, né? Mas isso não é uma questão que aconteceu exclusivamente no Brasil. Isso em muitos lugares do mundo, por muito tempo se acreditou nisso, e ainda hoje, em muitos lugares do mundo, se tem essa ideia de que determinadas doenças, né, como a sífilis, a gonorreia, elas são, na verdade, sinais de masculinidade, que o fulano ele é pegador. Né? Então, é interessante perceber um pouquinho disso daí, né? E o último ponto, né, que o Gilberto Freire trabalha aqui para a gente que é interessante é o seguinte: ele vai dizer que tanto a cultura indígena quanto a cultura africana colaboraram muito com a formação da cultura brasileira, né? Então influenciaram muito o que significa, o que representa ser de fato brasileiro, né? Só que ao mesmo tempo que a própria ação portuguesa, principalmente pelo viés do catolicismo e, né, principalmente ante os jesuítas, né, a ação dos jesuítas, ocasionou uma destruição desses modelos culturais, né? Então os jesuítas, catequizando os índios, catequizando os africanos, acabaram destruindo, né, ou como que se pode dizer, acabaram subvalorizando as suas contribuições culturais, né? E até hoje a gente tem muita dificuldade em perceber ou em entender a contribuição, né, da cultura indígena, da cultura africana dentro da cultura brasileira, né? São coisas que normalmente são desprezadas, né? São colocadas de lado, né? E exatamente por isso ele fala, né, ele coloca que essa ideia, né, de uma inferioridade do índio, essa ideia de uma inferioridade do negro africano, nada mais é do que um mito que foi criado dentro do Brasil, também, né, com essa perspectiva de se subvalorizar esses grupos, essas etnias, né, ele chama ainda de raça, e que isso, né, levou a uma repressão racial muito forte no Brasil, né? Por mais que as pessoas em aberto, em público, não se digam racistas, né, porque é feio, é politicamente incorreto dizer isso, mas a gente percebe um forte, né, padrão, uma forte relação com a questão racial no Brasil e a discriminação que determinados grupos, em particular a questão do indígena e a questão dos africanos, dentro da nossa sociedade, né? Então não é só uma questão de desigualdade social, que também é um problema enorme no Brasil, mas também uma questão ligada ao fator da própria constituição étnica e racial do nosso país, tá? Então aqui foi um pouquinho do Gilberto Freire, tá ok? É um autor extremamente interessante, extremamente importante, claro, né? Devemos fazer ressalvas na sua teoria, como qualquer outro, mas que não deixa de ser ainda um grande nome, né? Importante para entender e para se discutir um pouquinho sobre a cultura brasileira, tá ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Lembrem-se lá, né, de acompanhar a leitura, responder a questão, né, motivadora aí para esta aula, tá ok? E até a próxima, até a semana que vem. Grande abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.